É com grande alegria e expectativa que lhe apresento o volume 3 de Mensagens Escolhidas de Ellen Goldwhite. Caso goste deste conteúdo, não esqueça de deixar seu like. Neste audiobook, você encontrará uma seleção cuidadosamente compilada de inspiração divina, trazida à luz por uma mensageira dotada de profunda sabedoria e compaixão. Ellen Goldwhite, uma notável serva de Deus, foi agraciada com visões e revelações que abençoaram inúmeras vidas ao redor do mundo. Ao compartilhar este precioso volume com outros, você estende o convite para que mais almas possam ser tocadas e transformadas pela mensagem de esperança e amor que ele contém. Que esta mensagem fortaleça sua fé, renove suas esperanças e inspire-o a viver uma vida conforme a vontade de Deus. Boa audição. Mensagens Escolhidas, volume 3. Anexo 5. Princípios de salvação. Os princípios fundamentais da salvação, de uma forma ou outra, são apresentados em quase cada um dos livros de Ellen White e inúmeros artigos nas revistas. Os estudos bíblicos e as considerações na Assembleia da Associação Geral de 1888 focalizaram os princípios da salvação unicamente pela fé em Cristo, a qual era uma verdade que em grande parte fora perdida de vista por muitos, tanto pastores como leigos. Mensagens Escolhidas, volume 1, em sua seção de 51 páginas sobre Cristo, Justiça Nossa, apresenta essa ênfase sob o aspecto de Minneapolis. Como Ellen White se regozijou quando a grande verdade básica da justificação pela fé foi destacada proeminentemente nessa assembleia, e quando ela se empenhou com outros em transmitir a bendita mensagem às igrejas. Essa era, porém, uma verdade que fizera parte de seus sermões e escritos através dos anos, sempre apresentada de maneira equilibrada. Isto é confirmado pelas diversas apresentações que compõem o livro de Ellen G. White, Fé e Obras, o qual contém discursos e artigos de 1881 a 1902. Esta seção reúne em 3 capítulos as verdades vitais relacionadas com a fé e as obras. O primeiro capítulo é dedicado a declarações típicas feitas por Ellen White de 1850 a 1888, mostrando sua posição bem definida numa apresentação equilibrada da justificação pela fé. O terceiro capítulo expõe suas declarações coerentes, mostrando uma unidade de ensino durante todo o seu ministério. São incluídas apenas algumas declarações características para lembrarmos de sua obra em apresentar essa verdade vital que constitui o próprio âmago do Evangelho. O capítulo 2, de natureza histórica, apresenta sua resenha da experiência na Assembleia da Associação Geral de Minneapolis e da obra de sua parte, relacionada com essa experiência nos meses que decorreram depois dessa Assembleia. Esse capítulo é apresentado por uma declaração mais ampla, dando os antecedentes para sua análise histórica. Depositários do Patrimônio Literário White. Capítulo 20. Princípios expostos por Ellen G. White no começo de seu ministério. Desviar o olhar do próprio eu e olhar para Cristo. 1850. Disse o anjo: tende fé em Deus. Vi que alguns se esforçavam demais para crer. A fé é tão simples, vós olhais acima dela. Satanás procurou enganar alguns dos filhos sinceros, fazendo com que olhassem para o próprio eu e encontrassem merecimento aí. Vi que eles precisam desviar o olhar do próprio eu e olhar para os méritos de Jesus, apegando-se, exatamente tão dependentes e indignos como são, à sua misericórdia e auferindo dele pela fé, força e nutrição. Confiar unicamente nos méritos de Jesus. 1862. Todo membro da família deve ter em mente que todos têm de fazer tanto quanto lhes for possível para resistir ao nosso astuto inimigo. E com fervente oração e inabalável fé, cada um deve apoiar-se nos méritos do sangue de Cristo e clamar-lhe o poder salvador. Os poderes das trevas se adensam em torno da alma e excluem Jesus ao nosso olhar. E por vezes só nos é possível, em espanto e aflição, esperar até que as nuvens passem. Esses períodos às vezes são terríveis. A esperança parece falhar e de nós se apodera o desespero.
Nessas horas tremendas, precisamos aprender a confiar, a depender unicamente dos méritos da expiação e, em toda a nossa impotente indignidade, lançar-nos sobre os méritos do Salvador crucificado e ressurgido. Nunca pereceremos enquanto fizermos. Nunca. A verdade deve santificar a vida. 1869. O irmão e a irmã P. têm uma obra para fazer no sentido de pôr em ordem sua própria casa e coração. O irmão P. não tem percebido e sentido a necessidade que o Espírito de Deus no coração influencia a vida, as palavras e os atos. Ele tem feito de sua experiência religiosa, em grande parte, uma formalidade. Tem visto e reconhecido a teoria da verdade, mas não se inteirou da obra especial da santificação pela verdade. Tem aparecido o próprio eu. Se numa reunião era proferida alguma coisa que não se coadunava com o seu critério, ele censurava não com amor e humildade, mas asperamente, com severas palavras contundentes. Essa linguagem rude não é própria para ser usada por um cristão, especialmente por aquele que necessita pessoalmente de muito mais experiência, que tem numerosos erros para serem corrigidos. O fruto produzido pela verdadeira santificação. 1874. Tendes defendido conceitos de santificação e santidade que não têm sido da genuína índole que produz fruto da devida qualidade. A santificação não é uma obra exterior. Não consiste em orar e exortar nas reuniões, mas se apodera da própria vida e modela as palavras e ações, transformando o caráter. Parece haver importantes posições que precisam ser ocupadas por homens que realmente sejam santificados, tendo o Espírito do Mestre. E há a mais evidente necessidade de dominar o próprio eu, para que o seu trabalho e esforços não sejam prejudicados pelos defeitos em seu caráter. Caráter aperfeiçoado por Enoque e Elias. 1874. Alguns em toda a geração, desde Adão, resistiram a todos os seus artifícios e se destacaram como nobres representantes daquilo que o homem podia ser e fazer. Cristo cooperando com os esforços humanos, ajudando o homem a vencer o poder de Satanás. Enoque e Elias constituem os corretos representantes do que a raça humana poderia ser pela fé em Jesus Cristo se resolvessem sê-lo. Satanás ficou muito perturbado porque esses nobres e santos homens permaneceram impolutos entre a poluição moral que os rodeava, aperfeiçoaram caráter íntegro e foram considerados dignos para a trasladação ao céu. Visto que eles se destacaram pela força moral em nobre retidão, vencendo as tentações de Satanás, este não pôde colocá-los sob o domínio da morte. Ele exultou por haver conseguido vencer a Moisés com suas tentações, prejudicar-lhe o ilustre caráter e induzi-lo ao pecado de atribuir a glória a si mesmo diante do povo que pertencia a Deus. Fé e obras na salvação. 1878. Todas as vossas boas obras não podem salvar-vos. No entanto, é impossível que sejais salvos sem boas obras. Todo sacrifício feito para Cristo será para vosso proveito eterno. A confiança em Cristo é essencial. 1879. Cristo tem sido amado por você, embora sua fé às vezes tenha sido débil e suas perspectivas confusas. Mas Jesus é seu Salvador. Ele não o salva porque você é perfeito, mas porque necessita dele, e em sua imperfeição tem confiado nele. Jesus o ama, meu querido filho. Você pode cantar, ainda podemos habitar em segurança sob o abrigo do teu trono. A proteção dos teus braços é suficiente e nossa defesa é infalível. Obras de justiça pesadas no juízo. 1881. Os pastores dizem às vezes ao povo que eles nada precisam fazer senão crer, que Jesus fez tudo e que suas próprias obras não são nada. Mas a palavra de Deus afirma claramente que no juízo tudo será pesado acuradamente, e as decisões se basearão nas provas apresentadas. Um homem torna-se governador sobre 10 cidades, outro sobre 5 e outro sobre 2.
recebendo cada qual exatamente em proporção com o aumento dos talentos confiados aos seus cuidados. Nossos esforços em obras de justiça, em nosso próprio benefício e pela salvação de almas, terão decisiva influência sobre nossa recompensa. A única esperança de Ellen White estava em Cristo. 1881. Em minha perda recente, tive de perto uma visão da eternidade. Fui levado, por assim dizer, diante do grande trono branco e vi minha vida como aparecerá ali. Não encontro nada de que possa jactar-me, nenhum mérito que possa reivindicar. Indigna do menor de teus favores, ó meu Deus, é o meu clamor. Minha única esperança está no Salvador crucificado e ressuscitado. Reivindico os méritos do sangue de Cristo. Jesus salvará totalmente todos os que depositam sua confiança nele. Esforçar-se por alcançar perfeição de caráter. 1882. Jamais poderemos ver nosso Senhor em paz se nossa alma não for pura. Precisamos possuir a perfeita imagem de Cristo. Todo pensamento tem de ser colocado em sujeição à vontade de Cristo. Segundo foi expresso pelo grande apóstolo, precisamos chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Jamais atingiremos essa condição sem diligente esforço. Devemos batalhar diariamente contra o mal exterior e o pecado interior, se quisermos alcançar a perfeição do caráter cristão. Elementos básicos apresentados na sessão da Associação Geral de 1883. Na sessão da Associação Geral, realizada em 1883, em Battle Creek, Michigan, Ellen White dirigiu a palavra aos pastores em 13 reuniões matinais consecutivas e falou à Assembleia no sábado final. No ano seguinte, a Review and Herald publicou toda a série. Em 4 dessas palestras, ela expôs os princípios da justiça pela fé, da maneira como são apresentados nos trechos que seguem. Uma outra palestra fundamental, Cristo, Justiça Nossa, adaptada a essas reuniões, foi publicada primeiro em Gospel Workers, edição de 1892, páginas 411 a 415, e reimpressa em Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 350 a 354, e Fé e Obras, páginas 31 a 34. 9 de novembro de 1883. Olhai para Jesus. Esta manhã houve um espírito de fervorosa intercessão para que o Senhor se revelasse entre nós com poder. Meu coração ficou especialmente empolgado em oração, e o Senhor nos ouviu e abençoou. Foram dados testemunhos por muitos que estavam desalentados, os quais achavam que suas imperfeições eram tão grandes que o Senhor não podia usá-los em sua causa. Esta era a linguagem da descrença. Procurei chamar a atenção dessas queridas almas para Jesus, o qual é nosso refúgio, socorro bem presente em todo momento de necessidade. Ele não nos abandona por causa de nossos pecados. Pode ser que cometamos erros e entristeçamos seu espírito, mas quando nos arrependemos e nos achegamos a ele com o coração contrito, ele não nos mandará embora. 10 de novembro de 1883. Vinde como estais. Tenho ouvido testemunhos como este. Não possuo a luz que desejo. Não tenho a certeza do favor de Deus. Tais testemunhos só expressam descrença e trevas. Estais esperando que vosso mérito vos recomende ao favor de Deus e que precisais estar livres de pecado antes de confiar em seu poder para salvar? Se for essa a luta travada em vossa mente, receio que não obtenhais força e que acabeis ficando desanimados. Assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, Cristo também foi levantado para atrair todos os homens a si mesmo. Todos os que olhavam para aquela serpente, o meio provido por Deus, foram curados. Assim, em nossa pecaminosidade, em nossa grande necessidade, devemos olhar e viver. Embora reconheçamos nossa condição desesperadora sem Cristo, não precisamos ficar desalentados. Devemos confiar nos méritos do Salvador crucificado e ressurreto. Pobre alma enferma do pecado e desalentada, olhe e viva.
Jesus empenhou sua palavra. Ele salvará todos os que forem ter com ele. Venhamos, portanto, confessando nossos pecados e produzindo frutos dignos do arrependimento. Jesus é nosso Salvador hoje. Está intercedendo por nós no lugar santíssimo do santuário celestial e perdoará nossos pecados. Faz toda a diferença no mundo para nós espiritualmente se nos apoiamos em Deus, sem nenhuma dúvida, como sobre um firme fundamento. Ou se procuramos encontrar alguma justiça em nós mesmos antes de ir ter com Ele. Desviai o olhar do próprio eu e olhai para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É pecado duvidar. A menor descrença, se for acalentada no coração, envolve a alma em culpa e ocasiona grande escuridão e desalento. Alguns parecem sentir que precisam estar sob observação e provar ao Senhor que se emendaram antes de poder reivindicar sua bênção. Mas essas preciosas almas podem reivindicar a bênção de Deus agora mesmo. Precisam ter sua graça, o Espírito de Cristo para ajudá-los em suas debilidades. Do contrário, não poderão formar caráter cristão. Jesus gosta que vamos ter com Ele assim como estamos, pecaminosos, desamparados, dependentes. Afirmamos ser filhos da luz, não da noite nem das trevas. Qual é o direito que temos de ser descrentes? 14 de novembro de 1883. Religião verdadeira significa conformidade com a vontade de Deus. Alguns estão sempre olhando para si mesmos em vez de olhar para Jesus. Mas, irmãos, precisais estar revestidos da justiça de Cristo. Se confiais em vossa própria justiça, realmente sois fracos, pois estáis expostos aos dardos de Satanás, e depois dos privilégios que agora estáis desfrutando, tereis de encontrar severos conflitos. Sois demasiado frios. A obra é prejudicada por vossa falta daquele amor que ardia no coração de Jesus. Tendes muito pouca fé. Esperais pouco e, como resultado, recebeis pouco, e vos contentais com bem pequeno êxito. Correis o perigo de enganar-vos a vós mesmos e de ficar satisfeitos com uma forma de piedade. Isso nunca surtirá efeito. Deveis ter fé viva em vosso coração. A verdade tem de ser pregada com poder do alto. Só podeis alcançar o povo quando Jesus opera por meio de vossos esforços. A fonte está aberta, podemos ser revigorados e, por nossa vez, revigorar a outros. Se vossa própria alma fosse vivificada pelas solenes e significativas verdades que pregais, desapareceriam a insensibilidade, a desatenção e a indolência, e outros sentiriam a influência de vosso zelo e fervor. Religião verdadeira não é senão conformidade com a vontade de Deus e obediência a tudo aquilo que Ele ordenou, e em compensação nos dá vida espiritual, nos imputa a justiça de Cristo e promove o salutar e ditoso exercício das melhores faculdades da mente e do coração. Riquezas infinitas, a glória e a bem-aventurança da vida eterna nos são outorgadas sob condições tão simples que põem o inestimável dom ao alcance dos mais pobres e pecaminosos. Só temos de obedecer e crer. E os seus mandamentos não são penosos. A obediência aos seus requisitos é essencial à nossa felicidade mesmo nesta vida. 19 de novembro de 1883. Olhai para ele e vivei. Quantos estão fazendo do ato de andar no caminho estreito da santidade um árduo esforço? Para muitos, a paz e o descanso desse bendito caminho não parecem estar mais perto hoje do que anos atrás. Eles olham ao longe para aquilo que está perto, tornam complicado o que Jesus tornou bem simples. Ele é o caminho e a verdade e a vida. O plano da salvação é claramente revelado na palavra de Deus, mas a sabedoria do mundo tem sido buscada em excesso, e a sabedoria da justiça de Cristo muito pouco. E as almas que poderiam ter descansado do amor de Jesus têm duvidado e se preocupam com muitas coisas. Os testemunhos dados aqui não expressam grande fé. Não é difícil crer que Jesus perdoará a outros, mas parece impossível que cada um exerça viva fé por si mesmo. No entanto, queridos irmãos, é proveitoso expressar dúvidas quanto à boa vontade de Cristo para aceitar-vos.
Receio que estejais confiando demais nos sentimentos, fazendo disso um critério. Estais perdendo muita coisa com essa atitude. Não somente estais enfraquecendo vossa vida espiritual, mas também a de outros que olham para vós. Deveis confiar em Jesus por vós mesmos, apropriar-vos das promessas de Deus para vós mesmos. Do contrário, como podeis ensinar outros a ter humildade e santa confiança nele? Achais que tendes negligenciado deveres e que não orastes como devíeis fazer. Pareceis estar distantes de Jesus e pensais que ele se afastou de vós, mas fostes vós que vos separastes dele. Jesus está à espera de vosso retorno. Ele aceitará o coração contrito. Seus lábios nos asseguram que ele está mais disposto a dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem do que os pais para dar boas dádivas a seus filhos. Estamos feridos e contaminados pelo pecado. Que havemos de fazer para ser curados de sua lepra? Até onde estiver ao vosso alcance fazê-lo, purificai o templo da alma de toda contaminação, e olhai então para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Se estáis cientes de vossas necessidades, não dediqueis todas as vossas energias para expô-las e afligir-vos por sua causa, mas olhai e vivei. Jesus é o nosso único Salvador, e embora milhões que precisam ser curados rejeitem a misericórdia oferecida por ele, ninguém que confia em seus méritos será deixado a perecer. Por que recusais ir a Jesus e receber descanso e paz? Podeis ter a bênção esta manhã. Satanás insinua que sois incompetentes e não podeis abençoar a vós mesmos. É verdade, sois incompetentes. Exaltai, porém, a Jesus diante dele. Tenho um Salvador. Confio nele e ele nunca permitirá que eu seja confundido. Triunfo em seu nome. Ele é minha justiça e minha coroa de glória. Que ninguém aqui sinta que seu caso é desesperador, pois não é. Talvez tenhais a impressão de que sois pecaminosos e desvalidos, mas é precisamente por esse motivo que necessitais de um Salvador. Se tendes pecados a confessar, não percais tempo. Estes momentos são áureos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, verso 9. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos, pois Jesus o prometeu. Precioso Salvador! Seus braços estão abertos para receber-nos, e seu grande coração de amor está à espera para abençoar-nos. Falsa santificação. 1885. Havia um homem, um pastor que não era adventista do sétimo dia, chamado Brown. Talvez o conheçais. Ele alegava ser santo. A ideia de arrependimento dizia, não está na Bíblia. Se alguém vem a mim e diz que crê em Jesus, eu levo imediatamente para dentro da igreja, quer seja batizado ou não. Tenho feito assim com um bom número de pessoas. E acrescenta, não cometi nenhum pecado em 6 anos. Há alguns neste navio, diz ele, que creem que somos santificados por guardar a lei. Há uma mulher neste navio chamada White que ensina isso. Eu ouvi e aproximei-me dele e disse, Pastor Brown, pare aí mesmo. Não posso permitir que essa declaração seja aceita. A senhora White nunca disse semelhante coisa em algum de seus escritos, nem proferiu jamais tal coisa, pois não cremos que a lei santifica as pessoas. Cremos que precisamos guardar a lei, pois do contrário não seremos salvos no reino dos céus. O transgressor não pode ser salvo no reino da glória. Não é a lei que santifica as pessoas. Ela não nos salva. Essa lei se levanta e exclama, arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E então o pecador vai a Jesus. E quando o pecador promete que obedecerá aos preceitos da lei, ele apaga suas manchas de culpa, põe-no em liberdade e lhe dá autoridade com Deus. Liberdade para violar os mandamentos. Um engano. 1886. Ouvireis a exclamação, creia somente. Satanás creu e tremeu. Precisamos ter uma fé que atue pelo amor e purifique o coração.
Prevalece a ideia de que Cristo fez tudo por nós e que podemos continuar transgredindo os mandamentos sem que sejamos considerados responsáveis por isso. Este é o maior engano que o inimigo já inventou. Devemos tomar a decisão de que não violaremos os mandamentos, custe o que custar, e estar naquela condição espiritual em que possamos instruir a outros nas coisas espirituais. Força moral por meio de Jesus, 1886. Cristo sabia que o homem não podia vencer sem a sua ajuda. Ele consentiu, portanto, em depor suas vestes reais e revestir sua divindade com a humanidade para que pudéssemos ser ricos. Ele veio à terra, sofreu, e sabe exatamente como compadecer-se de nós e ajudar-nos a vencer. Veio trazer força moral para o homem, e não quer que o homem suponha que nada tem de fazer, pois cada um tem uma obra para fazer por si mesmo. E por meio dos méritos de Jesus podemos vencer o pecado e o diabo. Religião sentimental que não faz caso do pecado, 1887. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Ezequiel 36, 26. Creio de todo o coração que o Espírito de Deus está sendo retirado do mundo. E os que tiveram grande luz e oportunidades, mas não as aproveitaram, serão os primeiros a serem deixados. Eles repeliram o Espírito de Deus. A atual atividade de Satanás operando em corações, em igrejas e nações, devia surpreender a todo estudante da profecia. O fim está próximo. Que nossas igrejas se levantem. Seja o poder convertedor de Deus experimentado no coração dos membros individuais, e então veremos a profunda atuação do Espírito de Deus. Simples perdão do pecado não é o único resultado da morte de Jesus. Ele fez um infinito sacrifício não somente para que o pecado pudesse ser removido, mas também para que a natureza humana pudesse ser restaurada, reembelezada, reconstruída de suas ruínas e habilitada para a presença de Deus. Cristo é a escada que Jacó viu, cuja base se apoiava na terra e cujo degrau mais alto atingia os mais altos céus. Isso mostra o designado método de salvação. Devemos galgar um degrau após o outro dessa escada. Se algum de nós finalmente for salvo, isto se dará por apegar-se a Jesus como aos degraus de uma escada. Cristo se torna para o crente sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Haverá terríveis quedas por parte daqueles que pensam que estão firmes porque possuem a verdade, mas não a têm como é em Jesus. Um momento de descuido pode lançar uma alma em irreparável ruína. Um pecado conduz ao segundo, e o segundo prepara o caminho para o terceiro, e assim por diante. Como fiéis mensageiros de Deus, precisamos implorar constantemente que sejamos guardados por seu poder. Se nos desviarmos do dever por um pouquinho que seja, corremos o risco de seguir uma trajetória de pecado que termina em perdição. Há esperança para cada um de nós, mas só de um modo, apegando-nos a Cristo e empregando todas as energias para alcançar a perfeição de seu caráter. Essa religião sentimental que não faz caso do pecado e que só se demora no amor de Deus pelo pecador, estimula-o a crer que Deus o salvará, embora continue em pecado e saiba que é pecado. É assim que estão procedendo muitos que professam crer na verdade presente. A verdade é mantida fora de sua vida, e esta é a razão porque ela não tem mais poder para convencer e converter a alma. Deve haver o máximo esforço de todo nervo e espírito e músculo para deixar o mundo, seus costumes, suas práticas e suas modas. Se abandonardes o pecado e exercerdes viva fé, as riquezas das bênçãos do céu serão vossas. O segundo advento encerra o período de preparação. 1888. As vestes de vosso caráter precisam ser lavadas até ficarem sem manchas, na fonte aberta para remover toda impureza. Vosso valor moral será pesado nas balanças do santuário, e se fordes achados em falta, sofrereis eterna perda. Toda a aspereza, toda a rudeza deve ser removida de vosso caráter antes que Jesus venha,
Pois quando ele vier, estará terminada a preparação para toda a alma. Se não deixardes de lado vossa inveja, vossos ciúmes, vosso rancor uns contra os outros, não podereis entrar no reino de Deus. Só levaríeis convosco a mesma disposição, mas não haverá nada dessa índole no mundo por vir. Ali não existirá outra coisa senão amor e alegria e harmonia. Alguns terão coroas mais brilhantes do que os outros, mas não haverá pensamentos invejosos em algum coração entre os remidos. Cada um estará completamente satisfeito, pois todos serão recompensados segundo as suas obras.